queria dizer aos amados irmãos da igreja aqui nessa noite, nós pregamos a doutrina. Nós falamos da doutrina por uma questão simples. Porque ele pediu para tratar, falar e ensinar. Não se trata de uma modalidade específica, mas de um respeito pela obra que ele, na verdade, cumpriu. Eu me refiro ao Cristo que se fez Jesus, tá? Então, a igreja como essa, que se intitula cristã, irmãos, ela tem uma obrigação e um dever de respeitar, amar e servir a causa da vida dele. E ele pediu essa obediência a todos nós. Então, aquilo que eu vou tratar com os irmãos aqui, em alguns detalhes que eu vou falar a pedido do Senhor, parece soar como repetição, mas não é. Faz parte do Evangelho. O Evangelho é uma coisa simples de se entender e de se compreender. O Evangelho não foi escrito pela vida dele para ser intelectual. O Evangelho foi escrito com a vida dele para ser redutivo, tá? Mas acaba se tornando complicado o entendimento do que ele, na verdade, viveu e pregou por causa do orgulho e do ego do coração do homem. Por ele ter soberba demais e opinião demais. A complexidade está nisso, tá? No que o homem pensa naquilo que ele quer ser. Não tem complexidade nenhuma naquilo que Jesus ele cumpriu, no que ele obedeceu, no que ele testemunhou de si mesmo, e é simples entender. Mas tem que ter o coração aberto para ouvir essa palavra e sentir o amor de Deus. É a nossa experiência aqui nessa noite, obviamente, né? Mas eu queria, irmãos, e a gente recebe constantemente esse tipo de publicação, e até uma delas aqui em específico eu recebi de uma irmã que está no seminário, e essa irmã me mandou para mim: pastor, eu sei que o senhor acompanha a manifestação teológica desses líderes, dessas igrejas intituladas, né, como igrejas recomendáveis, okay? E eu queria passar para o senhor o que eu li de um líder. Eu vou começar por esse aqui. Se trata de um padre, eu não vou falar o nome dele, mas é um padre carismático, tá? Que se alinha ao outro pastor e líder evangélico, porque tanto o catolicismo como o movimento evangélico, eu venho dizendo aos amados irmãos, eles cumprem o mesmo protocolo de educação religiosa, tá? As medidas são as mesmas, só muda a questão da liturgia e da placa, mais nada, porque na essência o que eles estão ensinando no catolicismo também está sendo ensinado dentro da igreja evangélica. Eu me refiro principalmente até o ecumenismo político, a doutrina social, aquelas coisas que a gente vem denunciando. Esse padre aqui, que eu não vou falar o nome dele, ele diz assim na frase dele: então Lúcifer não foi expulso do céu porque bebeu, se prostituiu, usou drogas, por ser hétero ou gay, por ser umbandista, católico, evangélico ou ateu. Ele caiu pelo seu próprio orgulho, caiu pela soberba de se achar melhor do que Deus. Isso é o que acontece quando você acha que tem o poder de condenar uma outra pessoa, só porque ela pensa de uma forma diferente de você. Somos todos falhos e pecadores, então não fique arrotando santidade se você também peca. Jesus disse amar ao próximo, e não só quem você acha que te convém. Então ele está filosofando evangelho, tá? Ele não está pregando, ele está filosofando. Então ele está usando de um erro para gerar um outro erro, que é essa doutrina social e esse ecumenismo, tá? Mas o pastor, eu vou traçar bem o aspecto teológico desse cara aqui. Já um outro aqui, irmãos, eu estou lendo o pensamento deles, eu estou falando de coisas que estão sendo ensinadas dentro da igreja e estão sendo admitidas por evangélicos como evangelho. Esse padre mesmo aqui, que é afinado com o evangelho, tá? Está sendo aceito por eles. Tanto que você vai lá ler comentário, ler o que falam, e a maioria expressa assim: que coerente, que lindo, que maravilhoso, que pregador. É isso que a gente escuta do público, tá? Já esse aqui, que também é filho do Pacto de Lausanne, também surge da mesma fraternidade de teólogos, né? Mas esse mais pro lado do movimento evangélico,
ele escreve assim: outro dia eu ouvi que precisamos de uma reforma teológica e na igreja no Brasil, porque as igrejas estão aceitando gays, defendendo aborto, sendo perseguidas ideologicamente, transformando cultos em espetáculos em busca de crescimento fácil, pastores estão deprimidos e até mesmo tirando suas próprias vidas. Então ele começa assim: por que pastores se matam? Seria porque os homossexuais reivindicam o pertencimento à igreja, ou porque as mulheres assistem suas filhas e iguais morrerem em clínicas clandestinas de aborto, país adentro, a maioria abandonada por homens, reivindicando a descriminalização do aborto? Ou seria porque o marxismo cultural ameaça a fé, a família e o futuro do país? Ele está perguntando: por que pastores se matam? Ele pegou o vínculo do que está acontecendo entre o pastor. Não poderia ser porque se tornam as novas vítimas da maldita e milenar religiosidade dogmática, legalista e hipócrita, desumana e idólatra, que mata e apedreja os profetas? Não poderia ser porque morrem aos poucos até que não lhes sobra brilho nos olhos? Aí ele começa a filosofar, vigor na alma, e chegam ao ponto de tirar a sua própria vida. Eu não vou ler o restante para não me dar vontade de vomitar. Mas em compensação, ele seguiu a mesma linha do outro, de querer dizer que o pecado compensa e que a solução de evitar, inclusive de que pastores se matem, é pondo fim à visão dogmática. Esses dois aqui, como grande parte, trabalham pelas sensibilizações que foram introduzidas dentro do movimento evangélico e na religião em si. E duas aqui que foram trabalhadas por eles definem o fim da impecabilidade de Cristo, porque se ele aceita o pecado é porque ele pecou, tá? E a outra coisa que eles estão defendendo aqui é o fim da leitura reverente das Escrituras. E quer dizer que a Bíblia não manda mais. O que manda agora é aquilo que a igreja julga ser certo e errado para o povo obedecer. Não há autoridade nas Escrituras. Então são sensibilizações que o pastor lá atrás eu denunciei, que estão sendo trabalhadas por eles há décadas, e nós estamos vendo a repercussão e o resultado disso agora. E isso está vindo para fora. Como eu disse a você, o público aceita esse relativismo. Bom, é aceitável? Não, é condenável. Qualquer tipo de iniciativa que modifique o parâmetro daquilo que Cristo definiu uma igreja como essa aqui, a nível de mensagem e obediência, é inaceitável por todos nós. Mas tem dois caracteres aqui que o pastor eu quero apresentar aos irmãos. O primeiro, que eles estão propondo à igreja como proposta de nova religião ou nova versão, etc. Tá? Que o evangelho dogmático ou a doutrina e esse rigor pela santidade, o rigor moral, seja o fator da causa do fracasso, da frustração de muitos que estão dentro da igreja. Você concorda com isso? Porque se prega a palavra e a doutrina, nós somos culpados, ou essa posição seja errada em relação às pessoas que estão dentro da igreja, porque a repercussão disso vem a ser isso aqui, de frustração e fracasso. Então Jesus deu a palavra, confiou à igreja a doutrina, e ele também disse, ao mesmo tempo em que ele testemunhou tudo isso, que a igreja tomasse cuidado quando fosse falar, para não machucar ninguém, para não ferir ninguém, e para que as repercussões também não fossem desastrosas. Jesus lhe disse isso para a igreja que ele instituiu. Primeiro detalhe aqui que eles deixaram claro, que a visão dogmática, a doutrina das Escrituras, esse rigor moral que a igreja preserva de identificar o mal e o que tem que se consertar, é a causa de pastores estarem se matando, é a causa do fracasso e da frustração de muitos que estão dentro da igreja. Já essa outra coisa, esse outro caractere aqui, nesses dois, tá? Textos que eu falei aqui, esse outro caractere aqui, de que a regeneração, que no evangelho do nosso Senhor, ela tem que ser imediata e irresistível, tá? Porque não tem como driblar isso. Foi imputada por Cristo.
Foi imputado por ele uma regeneração imediata quando o homem o aceita e se une a ele, como também impossível de ser resistida. Mas a definição desses filhos de Satanás é que a natureza do alcance dessa regeneração ou deste poder, ela não é total. Eles estão definindo que a regeneração que Cristo cumpriu e prometeu uma igreja como essa aqui, ela não atinge o homem por completo. Há certas coisas que Deus condena no homem que Jesus não vai ser suficiente para libertar, e ele vai continuar praticando isso. Todo mundo peca. Todo mundo peca, mas eu queria saber o seguinte: todo mundo peca, mas é salvo? Está todo mundo pecando, mas é certo? Está todo mundo pecando, mas Deus aceita? Agora, um outro caractere aqui do liberalismo, de dizer exatamente que a regeneração que Cristo prometeu àquele que tem a fé, de que ela não atinge o homem integralmente e de maneira completa. Que a parte desse homem, que a libertação dele não é total. Se não é total, está salvo ou não está? É isso que eu queria a resposta. Porque dizer que todo mundo peca, dizer que tem pecado dentro da igreja, e isso é normal, está errado. E se falar que está salvo, está mais errado ainda. E o que está sendo trabalhado aqui é isso: que Jesus mandou todo mundo amar o próximo, como disse esse padreco aí, e aceitar como as coisas estão. Então são duas definições que o pastor eu quero dar aqui para vocês, porque é que eu vou trabalhar com essa igreja a pedido do meu Senhor. Amém? Amém? Então, se a causa do fracasso das pessoas dentro da igreja é porque a verdade é absoluta e explícita, então Deus está pecando, hein? E se a regeneração que Cristo prometeu à igreja não atinge totalmente ao homem, então Deus já também ele está dentro de uma perspectiva de fracasso e extrema limitação de poder. Porque até então o que eu entendia é que Deus faz qualquer obra, agora tem obra que ele não faz mais. Isso aqui é a ideia de Jerico, mas uma ideia de Jerico e antibíblica que está sendo vendida e aceita pelo povo como evangelho. Primeiro detalhe que o pastor eu quero falar hoje aqui a pedido do meu Senhor, irmãos, tratando-se de satisfação, que é uma perspectiva de exigência divina, tá? Em todo o cenário redentivo. Eu queria que os irmãos abrissem o texto de Isaías 9:6. É uma pré-ordenação messiânica, o profeta já descrevendo quem ele seria, o que ele faria, como ele seria, melhor dizendo, e o que ele na verdade iria cumprir quando viesse e se encarnasse, tá? 53 verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém. Primeiro detalhe, vamos falar de evangelho. Eu venho constantemente dizendo que o evangelho é uma narrativa do que Deus disponibilizou de si mesmo para chegar até nós em uma condição imerecível. Eu venho dizendo isso. O evangelho original não é vida social, não é vida econômica, não é, a centralidade não está no homem, não está na humanidade, por mais que a necessidade seja ele. Mas vamos lá. Quando Deus vê o homem cair na presença dele e o pecado entra nele e posteriormente para toda a raça humana, o entendimento de Deus é que ele teria que exatamente planejar o entendimento geral, né, da panorâmica. Que Deus ele tinha um plano, não vou dizer nem planejar porque o plano já existia. O plano já existia de fazer o filho aparecer e ser conhecido dentro do cenário dessa queda. Porque até então o filho existia, mas não havia uma manifestação particular dele. Então Deus já tinha esse plano em mãos. E depois que o pecado entrou no homem, isso ficou realçado. É como quando você entra dentro de uma casa que você quer adquirir para comprar, alugar, e você vê ela toda destruída,
E você faz um planejamento de restauração daquilo para poder entrar e morar. É mais ou menos assim a perspectiva messiânica. Depois que o pecado entrou no homem, comprometeu o homem em toda a sua ordem, então Deus define o que precisa realmente ser feito para que isso fosse reconstruído, ou então para que o homem e toda a sua ordem fosse resgatado. Amém? Por isso o messianismo, porque é uma pré-ordenação, é um planejamento revelado por Deus antes do Filho se manifestar. Ele já disse pelos profetas como seria. Bem, onde eu quero chegar? Para que Deus realmente pudesse colocar em prática esse plano e chegar no objetivo mais importante disso, que era o pagamento do resgate daquilo que o homem descumpriu, havia uma estimativa, uma exigência da parte dele, da justiça que ele precisaria atingir por meio de um homem, caso realmente isso fosse revertido. Quem Deus escolheu teria uma função: atingir a perspectiva daquilo que Deus precisava para resgatar. Eu estou chamando isso hoje aqui de uma satisfação que Deus queria e precisava, e passou a exigir isso de quem Ele escolheu e elegeu para ser o representante da salvação da humanidade. E esse livro de exigência caiu na mão do Filho, porque já estava endereçado a Ele o dever disso, de que o evangelho que Ele fosse cumprir atingisse a satisfação disso, do que Deus precisava para pagar o resgate. Então é o que o profeta na verdade está dizendo aí. Então o Cristo, ele vem para cumprir a lei de Deus, como também a sua vontade. A vocação dele será essa: que na sua atividade e no seu ato messiânico, ele obedeça a tudo aquilo que está previsto e ordenado para ele. Para ser suficiente esta ação que vai resgatar, o filho não pode decepcionar o pai. Ele tem que ser capaz de atingir a natureza dessa satisfação. Então a obediência ali escrita que o filho tinha que cumprir, essa obediência tem medidas, e qualquer uma dessas medidas que ele não conseguisse atingir, nós não teríamos salvação. O plano estaria fracassado, frustrado, e Deus não teria chegado até a nós com graça e misericórdia. Diríamos até então que todas aquelas aparições e manifestações de Deus a Israel e ao povo judeu durante todo aquele período histórico da antiga aliança também não teria servido para nada, porque depois de tudo aquilo o filho desce aqui e falha o processo, contraria o processo, porque ele não consegue atingir a suficiência dessa satisfação ou do que Deus precisava para pagar o resgate. Olha o que foi jogado nos ombros do nosso Senhor. Olha o que foi imputado a Ele. Agora para quê? Para toda uma ordem ficar debaixo do Calvário, vivendo da obediência dele e achando e pensando que salvação é fácil? Então quando ele assume o evangelho para cumprir esse propósito, ele assume a doutrina da satisfação. Agora ele quer atender ao Pai e às exigências daquilo que foi dado a ele como Messias. E para que ele tivesse a exaltação como responsável pelo destino e a salvação da humanidade, Deus teria que ficar satisfeito com tudo que ele foi, ou fez, ou cumpriu.